Ok. Ah, oi, gente, eu sou Isabel. Marina, obrigada pelo convite. Eu vou apresentar aqui um pouco dos meus trabalhos ao longo dos anos em desenvolvimento de sistemas estruturais leves. Bom, um pouco da minha jornada profissional e acadêmica, eu vou fazer essa apresentação de uma forma mais ou menos cronológica. Comecei fazendo engenharia civil na PUC-Rio. Passei um tempo em intercâmbio acadêmico em Cornell, pelo programa de Ciências Sem Fronteiras. Também passei um tempo trabalhando na ARUP do Brasil. Depois fiz mestrado na USP e hoje em dia sou doutoranda em Princeton, no Form Finding Lab, com a professora Sigrid Adriansens. Um pouco de como eu comecei na PUC foi me interessando nesses tipos de estruturas leves e com geodésicas e reticuladas, foi já no curso de introdução à engenharia civil, que a gente montou esse grid shell ou geodésica com bambus e nós feitos de papel craft e resina. A partir daí eu acho que fiquei com a ideia na cabeça assim desse tipo de estrutura que eu gostei bastante de estudar e aprender. Também acabei fazendo uma iniciação científica em planejamento urbano e geoprocessamento de uma cidade que estava aumentando muito por conta de um estaleiro novo na cidade, então tinha que fazer esse planejamento urbano na cidade. E eu achei que essas experiências me abriram outros caminhos no futuro para fazer mais uma junção entre a engenharia civil e a arquitetura, que às vezes são dois caminhos muito distantes, mas não era para ser tanto, né? Aí eu fui para Cornell, fiz lá cursos de engenharia civil, enquanto eu estava na PUC, né? Eu passei um ano lá em Cornell, pelo Ciências Sem Fronteiras. Então, além dos cursos de engenharia civil, eu também pude fazer cursos de arquitetura para quem não é arquiteto, então é um curso específico que eles deixam quem não é arquiteto se inscrever. E também fiz outros cursos de planejamento urbano, e desde aquela época eles já tinham um curso inteiro sobre cidades verdes e o que você já aprendia, quais são os problemas de mudança climática, e já desde então eu fiquei atenta a essas questões, o que a gente pode fazer de diferente na área da engenharia civil para melhorar um pouco a nossa situação para o futuro da construção civil. E também fiz um estágio de verão, então, em arquitetura nessa empresa do Todd Wigard Architects. Ah, Foi lá em Cornell que eu descobri que existia essa empresa da Arup. A Arup, ela é uma empresa renomada mundialmente. Eles fizeram a estrutura da Opera House de Sydney. Mas no Brasil eu não sabia disso, que eles tinham feito esses tipos de projeto, a parte estrutural. E foi lá, então, em Cornell que eu descobri isso. E eles tinham, então, na época, um escritório no Rio. E me inscrevi primeiro para o estágio, mandei e-mail para eles, estava muito animada para participar da empresa e comecei então fazendo um estágio em gerenciamento de projetos. E depois, quando eu me formei, eu também participei do grupo de engenharia de estruturas. A gente ah, revisava as plantas e o projeto da linha do metrô 4 do Rio, e depois a gente conseguiu visitar a obra, que foi sensacional ver a transformação do que a gente via no papel para a realidade. Aquilo foi uma hiper experiência. E o outro projeto que eu também participei no desenvolvimento preliminar das vigas de concreto protendido, foi esse prédio que acabou não sendo construído, seria construído em Copacabana, da Zaha Hadid Architects. E achei sensacional poder também trabalhar num projeto tão icônico que, enfim, acabou não saindo do papel, mas também foi uma experiência ah, que eu guardo assim como uma das grandes experiências que eu também tive nessa empresa. E foi aí que eu comecei a ouvir falar de modelagem paramétrica e Grasshopper, e o que a gente pode fazer sem repetir todos aqueles comandos. Se a gente quiser um projeto diferente, a gente só muda magicamente aquele slider com números, e como você consegue fazer esse tipo de projeto, esse tipo de estudo. E a gente tinha, então, dentro da empresa, uns workshops internos. E fiquei super curiosa, o que a gente pode fazer com uma ferramenta? O Grasshopper é só uma ferramenta, mas o que isso abre para a gente fazer em termos de estudos, em termos da engenharia civil. E foi daí que então eu fui depois procurar um mestrado para fazer ah, modelagem paramétrica dentro da área da engenharia civil. Foi na USP que eu encontrei esse ambiente com o professor Rui Pauletti,
e fui lá. E aí, lá eu tive a oportunidade de trabalhar tanto em projetos finais de curso, e projetos paralelos de pesquisa, e também desenvolver o meu projeto principal, que era em Grid Shells, o desenvolvimento de uma conexão específica. Então, aqui primeiro eu vou começar mostrando esses projetos aqui do lado esquerdo, e depois eu vou explicar um pouco melhor como foi esse desenvolvimento do meu projeto de mestrado. Ah, primeiro, desse aqui, acho que dá para olhar e ver já que a gente acabou usando o Canguru para analisar essa estrutura e descobrir qual seria a forma que uma membrana esticada com uma geometria parecida com essa tomaria, se ela fosse esticada, e esse é o modelo numérico, então, que a gente analisa. Então, aqui o que está acontecendo? São 4 barras na parte interior desse volume, que quando esticadas as barras continuam retas por dentro, e a forma que se toma é essa, assim, é um cúspide octaédrico. E a gente faz uma padronagem, então, dessa membrana. No final das contas, acabou sendo uma peça só que a gente precisou fabricar, repetida 8 vezes, 8 ou 12, enfim. Mas era uma peça só. E aí aqui você pode ver a padronagem dessa peça única que a gente foi, costurou e colocou depois umas luzes internamente e expomos na entrada do prédio da Engenharia Civil lá na Poli. A gente acabou também apresentando esse projeto na IASS. E outro projeto que eu também apresentei na ISS foi uma aplicação de otimização topológica, e que a gente usou a ideia dessa otimização topológica para descobrir onde que a gente precisava de mais material na estrutura, que eu usei o Fusion 360, da Autodesk, e o Rhino e o Grasshopper para gerar opções, para ter conversas com o arquiteto e de volta para ver qual desses designs que a gente poderia, então, fabricar. Então, tem várias limitações. Tem a limitação de fabricação, tem limitação da espessura do material, ele não pode ser tão fino aqui, se não quebra. Enfim, a gente usou essas 2 ferramentas para gerar essas opções. E sendo que a otimização topológica foi basicamente um, é, uma motivação, né? Onde a gente coloca uma inspiração. Daí esse projeto, a gente acabou escolhendo esse tipo de design por conta de todas as limitações que eu acabei de falar, imprimimos em 3D para ver, estudar como é que a gente faria isso realmente funcionar estruturalmente, depois apresentei na ESS, e foi aqui que eu encontrei a Marina, foi aqui que eu conheci a Marina, que agora me fez esse convite a essa palestra. E aqui são outros brasileiros que também estavam lá, o professor Rui Pauletti também. E um fato curioso é que eu também comecei postando, fazendo as postagens iniciais no Instagram da ISS, se quiser dar uma olhada lá depois, segue no Instagram. E, pois bem, a gente também usou a aplicação de otimização topológica para um outro tipo de estrutura, que foi essa ponte. A gente participou de um projeto, de um desafio da ponte Samp Brasil, e que a gente fazia uma ponte compósita com fibra de carbono e resina. E daí, nesse processo, a gente, de novo, usou a mesma ideia, né? Tirar material de onde é menos necessário. A gente fabricou, então, usando CNC e madeira. Usamos essa forma, então, para construir essa ponte. Acaba que ela foi bem diferente das outras que foram submetidas. Aqui a gente também viu uma outra ponte que também tiraram material da região que não precisava. Acabamos não vencendo, a gente tinha que colocar mais resina do que a gente imaginava, mas foi também bem bacana participar desse projeto. Aqui foi um outro projeto, mais para o final do meu mestrado, foi liderado pelo professor Benjamin Dillenburger e pelo Matthias Benhardt, foi ministrado na USP, e eu fiz esse projeto então com a Carolina Okawa, que é arquiteta e hoje em dia é professora também. E a gente tinha a ideia, então a gente tinha que fazer, a ideia do curso era que você fizesse um tijolo para a gente imprimir depois em 3D em argila. E aí a ideia, o conceito, teria que ter alguma função, uma funcionalidade, uma performative porosity, uma maneira que você trabalhasse o conceito de porosidade, e a gente escolheu trabalhar esse conceito de porosidade numa fachada. A gente vê essas fachadas de Muxarabi, todas com a mesma porosidade, é, a mesma porosidade na fachada inteira. A gente queria mudar isso e pensar, será que a gente consegue criar porosidades diferentes, dependendo de como a gente orienta uma única peça numa fachada?
Então, com a ideia de passar mais luz ou menos luz, dependendo de como você coloca esse bloco na sua fachada. Ah, a gente começou com essa ideia daqui, em que, dependendo do lado que você olha, passa mais luz ou passa menos luz. Só que, no final, a gente teve que mudar bastante a nossa ideia, porque a gente não teria suportes para imprimir isso em argila. E argila, quando você imprime, é mole. Então, a gente acabou mudando bastante o design, ficou um pouco mais brutalista, assim, mas também foi um processo interessante. Depois a gente ainda desenvolveu outras ideias de design, foi melhorando um pouco os pontos de conexão, a suavidade, mas a gente não estava satisfeita ainda com a suavidade, com a suavização entre esses pontos de conexão, entre essas superfícies. Foi daí que a gente descobriu a ferramenta certa, descobriu não, era parte do curso também, a gente aprendeu essa ferramenta, e a gente foi aprendendo essa ferramenta e acabou gerando essa peça daqui, ah, com a Axolotl, que também é um plugin do Grasshopper, que foi desenvolvido pelo Matthias Bernhard, que era um dos estudadores do curso. E aqui você consegue ver que tem uma suavização muito melhor dessas interfaces da superfície, e eu acho que ficou mais bonito, né, de ver. E depois aqui um estudo em que a gente vê a luminosidade dentro de um volume, e aqui, por exemplo, imagina que você quer proteger algum móvel da luz, então você pode botar essa porosidade que passa menos luz, e dependendo de como você orienta essa mesma peça, você tem mais luz passando ou menos luz passando. Bom, e daí o meu projeto do mestrado em si foi desenvolvimento de sistemas de conexão para estruturas de casca reticulada. Vou passar por alguns detalhes um pouco mais rápido para conseguir mostrar em outros projetos no final e ter tempo de discussão, mas esse projeto também está publicado numa revista e posso depois enviar o link de como baixar esse material e também na minha tese que está livre para baixar pelo site da USP. Então, a ideia era o quê? Automatizar uma geometria local a partir de uma malha que é dada, e com isso você pode gerar uma geometria local do nó, que vai conectar barras, que seriam nessa parte aqui da malha, fazendo impressão 3D do nó inteiro. Mas eu achava, bom, tem poucas coisas que estão, na verdade, realmente alterando nesse nó ao longo dessa estrutura toda. A parte central desse nó, ela permanece igual, e essas partes de conexão aqui próximas à barra em si também são parecidas. Coisas que estão alterando são esse ângulo da conexão e a extensão, e aqui tem 3 barras conectando ao nó, aqui tem 4, enfim, tem algumas coisas que estão se alterando nesse material. Mas boa parte disso também são partes que são iguais. Então, eu não queria imprimir essa peça toda e queria diminuir, aumentar a quantidade de peças padronizadas no projeto, diminuir o local, concentrar todas as partes diferentes do projeto em umas pecinhas menores. Fiz um estudo sobre grid shells em geral e cheguei à conclusão de que esse sistema é um sistema muito interessante de desenvolver, você consegue fazer estruturas bem complexas e também que vencem grandes vãos. E acontece que é um sistema que necessita que você use materiais metálicos, é uma barra, então quais são os parâmetros que te permitem construir estruturas como essa? Então essa foi a pergunta. Quais são os parâmetros que essa empresa está usando para desenvolver esse sistema, para fazer essas estruturas tão diferentes? Acaba que a gente identificou 4 parâmetros, 3 tipos de parâmetros. Então você agora imagina um canudo. Esse canudo você pode cortar os 2 lados retos. Ou você pode pegar o lado direito, que nem esses canudos de suquinho, né? E cortar ele num ângulo diferente. Então, esse é um dos parâmetros, que é esse ângulo de corte aqui. Você tem um ângulo de corte de um lado, um ângulo de corte de outro lado. Você também pode, por exemplo, amassar um canudo de um lado e de outro no mesmo eixo. Ou você pode amassar um lado no eixo vertical e no outro lado você pode amassar ele num outro eixo. E aí daqui a diferença entre esse amassado de um lado e de outro se chama ângulo de torção. E além disso, você também tem o parâmetro do tamanho da barra, que pode ser variável, depende da sua malha que você está usando. E aqui a gente acaba vendo que, de novo, isso depende de todo um aparato, de como você vai medir esse ângulo, como é que você vai rotacionar, como que você sabe qual é esse ângulo, como exatamente você corta esse ângulo numa barra, enfim.
A ideia era tirar toda a complexidade da barra e da parte central do nó e botar numa pecinha que eu pudesse eu mesma fabricar. E então, e também a ideia de que isso pode não ser metal, isso pode ser qualquer outro material. E então, por exemplo, imagina o meu projeto de volta que eu mostrei no início, de bambus. Se eu quiser conectar a parte de um nó central com uma outra barra, o que que eu faço? E daí a ideia, então, também você não precisa ter esse perfil especificamente, mas foi um perfil que eu encontrei prontamente para comprar no mercado, estava em São Paulo. É um perfil que se usa para divisórias de feira, de convenções e coisas assim. E eu tenho essa geometria, eu quero conectar essa geometria, então, a essa peça. E eu quero fazer isso de forma automática para a superfície toda. E aí foi esse a solução que a gente deu na época. Foi então imprimir o mínimo possível de material e colocar toda a complexidade, ou o máximo possível da complexidade todos esses parâmetros nessa pecinha pequititinha e ainda você consegue ter toda a flexibilidade do conceito original desse sistema. O processo do fluxo paramétrico, você tem a superfície, você discretiza numa malha, da malha você faz um offset da malha, as barras, esses pontos que ligam a parte de baixo de uma malha e da malha com esse offset são então os eixos em que a gente orienta as peças padronizadas, e daí a gente consegue gerar, a partir da direção do eixo das barras e da geometria local desse nó padronizado, a gente gera então essas pecinhas que têm toda a complexidade e alteração em parâmetros para imprimir em 3D. E aqui, inclusive, a gente gera toda a informação dos furos que tem que fazer nas barras para produção. E outra coisa que também é importante nesses projetos é ter a organização dos seus dados, né? Então, como você organiza os dados, como é que você faz o tag depois para saber como vai fazer a construção desse, desse pavilhão ou dessa estrutura. E aqui foi a maneira, então, como eu organizei esses dados. E depois também foi possível fazer uma análise de estabilidade usando o Carama. Então, nesse mesmo fluxo, a gente consegue fazer várias coisas. E como que é esse fluxo, né? Aqui, imagina uma tela de, de um espaguete do Grasshopper, que eu deletei a tela e coloquei o que que acontece em cada ponto desse fluxo, né? Dessa sopinha de espaguete que a gente tem quando usa o Grasshopper. Então, primeiro a gente começa a superfície, discretiza, faz um pós-processamento nessa malha, tira a informação dessa malha, que são esses pontos, as normais em cada ponto, organiza a estrutura de dados, e a partir daqui a gente tem um modelo global que te dá a informação suficiente para você gerar a definição estrutural e também para gerar a geometria local. Daí eu fiz um outro clusterzinho para gerar só essa geometria local, e também para taguear e organizar e mandar para produção e como que eu imprimir essas pecinhas. Então, tudo isso no mesmo pacote de Grasshopper, né, do arquivo. Então, esse seria, então, o fluxo do modelo paramétrico, que não precisa ser feito em Grasshopper, pode ser feito em qualquer outro lugar, mas, então, fica aí a ideia do fluxograma. Daí aqui teve a produção, a gente colocou os tags aqui dentro, depois a gente descobriu que seria melhor ter colocado aqui em cima, porque depois a barra entra e você não consegue mais ver o número do tag. Então, esse foi um aprendizado. E outra coisa que eu acho que foi divertido também foi usar um pouco da ideia de você fazer impressão 3D utilizando materiais de cores diferentes. Aí aqui eu usei 4 cores diferentes só para distribuir mais rápido essas conexõezinhas todas diferentes uma da outra, para onde que eu ia colocar ela para montagem e acelerar a montagem. Daí aqui, depois pedi para uma amiga minha seguir umas instruções que eu tinha colocado no papel de forma bem simples, para ver se as instruções eram suficientes, e daí pedi para ela, então, me contar o que que eu deveria fazer. Então, eu até testei para ver se o que eu tinha pensado de instrução estava bom o suficiente, estava muito simples, e o que que precisava melhorar. E ela foi me contando, algumas coisas estão claras, algumas coisas eu não entendo muito bem, eu expliquei na hora como fazia, e fui anotando o que que eu teria que botar em mais de detalhe para alguém construir um projeto desse sem eu estar lá, né? E também foi uma experiência bem interessante até o final.
e aqui depois só fazendo as últimas conexões, e fiquei muito aliviada que deu certo, porque uma outra questão também que eu acho sempre importante se perguntar é, você está gerando aquela geometria toda paramétrica, toda uma coisa que depende da outra. Quem disse que você está gerando a geometria certa, sabe? Você pode medir dentro do próprio programa várias vezes ou de maneiras diferentes se o ângulo que você mediu está realmente correto ou se a distância da barra realmente é aquela que você imaginava que seria. Você pode fazer todas essas medições de uma maneira ou de outra. Mas você só tem certeza realmente que você está gerando a geometria correta quando você vai lá, fabrica, coloca tudo junto, e aí dá aquele alívio. Puxa, realmente era isso que eu tinha imaginado, era essa forma que eu tinha feito no meu modelo numérico. E saiu, na realidade, o que eu tinha imaginado. E daí que são outras imagens, um zoom das conexões. E depois também testei o algoritmo para ver se ele geraria outros tipos de superfícies sem quebrar, né, o algoritmo. Então, aqui eu consegui ver que estava gerando direitinho, sim, as peças, fiquei bem feliz. E essa pesquisa, meu mestrado foi financiado em parte pela CAPES, e também agradeço muito ao grupo do Hardware Livre na USP, porque é, nem sempre a sua impressora funciona de uma maneira que você espera, então o suporte desse grupo foi bem bacana, assim, para gerar essas pecinhas da maneira que eu precisava que elas fossem. Pois bem, no final do meu mestrado na USP também eu tive a oportunidade de participar e de ir por um mês para Princeton como convidada, estudante convidada, por causa da parceria que o USP tem com Princeton. E foi lá então que eu descobri como era o dia a dia e falei, puxa, é isso que eu quero fazer. Apliquei, estudei, fiz todo o meu processo de aplicação, apliquei e entrei para trabalhar então com a professora Adriana Santos. E daí aqui, o sistema acadêmico é um pouco diferente do que eu esperava do Brasil. Então, Princeton especificamente, você entra para um programa de 5 anos. Os 2 primeiros anos é como se fosse um mestrado de novo. Você faz aulas e tem cursos e você também desenvolve seu projeto de pesquisa ao longo desses 2 anos. Depois passa por uma qualificação e aí tem os últimos 3 anos para focar então nos seus projetos de pesquisa. Então, com isso, acabei desenvolvendo alguns projetos no, de conclusão em cursos mesmo, né, projetos finais de curso, e também meus projetos de pesquisa que eu mantenho ah, paralelamente ao meu projeto principal de pesquisa. Meu projeto principal de pesquisa é em Kirigami. Eu vou conseguir mostrar um pouco mais sobre esses dois aqui de cima, e esses outros aqui eu vou mostrar algumas fotos só para a gente ter um pouco mais tempo de discussão no final. Então, meu projeto principal é uma investigação numérica experimental de um sistema rotacional de Kirigami. A motivação por trás desse projeto é que a gente quer construir com menos lixo e a indústria tem processos muito bem desenvolvidos para fabricar painéis planos. Mas esses painéis planos, como vêm, não resistem muito a forças e esforços fora do plano. Então, a ideia é você reconfigurar de alguma maneira esse plano, aplicando cortes e montando uma estrutura diferente, mas você ainda mantém a ideia de que você pode enviar esses materiais de forma plana para o seu lugar de construção. E, inclusive, tem toda uma indústria que é desenvolvida por trás desse conceito, né, que é a IKEA. Então, a partir daí, descobri na literatura, inclusive conheci essa pessoa que desenvolveu esse sistema na ISS também, essa conferência onde eu conheci a Marina, e o desenvolvimento disso, ele é baseado na ideia de que você tem um padrão de corte nessa superfície metálica, você, à medida que vai atuando, ou deploying seria em inglês, cada uma dessas unidades, ela vai subindo e à medida que ela sobe, ela também rotaciona. Então, à medida que ela sobe e rotaciona, as unidades que estão do lado também estão fazendo isso, e aí a parte de cima desses elementos conectam aqui ponto a ponto. E aí cria uma estrutura de um sistema treliçado espacial. E isso tem uma grande promessa para ser usada como componentes estruturais. Mas
do jeito que foi feito até hoje, a gente não tem como usar isso de componentes estruturais porque precisa de entendimento fundamental. E para ter esse entendimento fundamental da mecânica por trás desse sistema, a gente primeiro estuda as unidades, e aí meu trabalho futuro, que é o próximo passo da minha pesquisa agora, é então estender o conhecimento que a gente tem sobre essas unidades, então, para uma superfície inteira. Essas unidades não precisam necessariamente ser quadrados, podem ser outros polígonos também, e os componentes principais que eu gosto de mostrar aqui nessa imagem, como um exemplo do quadrado, são essas pernas principais, primárias, esses componentes primários, os componentes secundários. Esse aqui é o hub, que eu estou chamando, a parte central do elemento, então, o polígono central do elemento. E você pode, então, analisar mecanicamente esse elemento a partir de 6 passos sequenciais em que você levanta essa parte central, depois rotaciona esses elementos secundários, conecta esses elementos secundários à base. A gente usou soldagem para fazer isso. E aí o sistema agora, você repara, ele está triangulado aqui, e agora vai conseguir receber, então, muito mais força do que antes, porque antes ele, do mesmo jeito que você popou, fez isso ir para cima, ele também vai para baixo, popping up, né? E você pode também abaixar ele da mesma maneira. Mas com essa triangulação, então, o sistema fica bem mais robusto. Daí aqui é como a simulação em 3D fica, foi o Abacus que eu utilizei para fazer isso. A escala disso são uns 20 centímetros, mais ou menos, por enquanto. E depois, e aqui foi a parte da fabricação, como é que a gente fabricou todo esse sistema complexo, né, com várias curvas e tal. Então aqui a gente usou water jet para cortar placas metálicas. Depois a gente fez ensaios de tração e também fizemos essa ferramenta para ter consistência na fabricação dessas pernas secundárias também. Depois que a gente tinha todas essas peças feitas dessa maneira, a gente fez 5 de cada peça para treinar e para testar e ter certeza de que a gente estava fazendo uma coisa consistente, que pode ser reproduzida várias vezes. Então a gente fez 5 de cada, deu um trabalhinho. A gente foi para um laboratório, e o técnico que fez a soldagem, não fui eu, foi uma soldagem linda. Depois a gente fez a análise de compressão. A ideia toda aqui desse projeto é que a gente use o mínimo de energia possível para içar essa parte central. E depois que a gente consiga com que isso não quebre tão fácil, né? Então, a ideia é que você tenha a maior força possível na hora da hora de compressão, para o mínimo de força necessária para abrir esse sistema. Depois a gente até descobriu que dava para colocar, depois de construído, para colocar um dentro do outro, assim, dessa maneira, para colocar em caixas menores. Pois bem, a gente tinha um modelo numérico, a gente tinha um modelo físico. Será que eles combinam? Será que é uma boa combinação? Se for uma boa combinação, depois o que eu posso fazer com esses modelos numéricos? Posso fazer estudos paramétricos, mudando a forma desses elementos todos, mudando parâmetros, para descobrir exatamente qual é a configuração que vai me dar a maior força possível. E são vários parâmetros, e até você descobrir todas as coisas de bom que sai de você fazer a alteração de um parâmetro e as coisas ruins que acabam. É um balanço, né, que você tem que descobrir que balanço é esse. Então a gente quer muito usar esse modelo numérico depois para fazer todos esses estudos. E acontece que bateu super bem. Então, aqui do lado esquerdo você está vendo o experimento, do lado direito você está vendo a simulação. E tá fazendo a previsão do comportamento mecânico super bem. E a gente ficou muito feliz com isso. E a gente vai poder, então, usar esse modelo numérico para fazer todos esses outros estudos. E depois também na parte de compressão, então aqui você está vendo forças no outro, vou voltar rapidinho. Aqui são forças todas abaixo de 400 newtons, ou seja, você consegue fazer isso com a sua própria mão.
E aqui são todas forças perto de 5.000, então 5 quilonewtons. No caso, você pode colocar 5 pessoas subindo nesse, nessa estrutura treliçada. Então, você pode colocar 20 vezes mais força nessa para comprimir do que você precisa para atuar, para estender esse nó central, essa parte central. Esse projeto, então, a gente acabou de ser aceita essa semana passada na revista Thin Wall Structures, e depois eu vou também adorar compartilhar o link com todos vocês. Acaba que a gente realmente consegue subir em cima desse elemento, que é muito legal, e aqui fica, então, o processo, que foi bem manual nesse estágio, de como sair de uma geometria para a realidade, para a parte física, né? Sempre a gente tem um modelo numérico, ele realmente representa a realidade ou não? E nesse caso, sim, representa, e a gente ficou bem feliz com esses resultados.